Olá, SOS Vestibular. Good morning, good afternoon and good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus alunos do SOS Vestibular. Mais uma vez, espero que todos estejam bem de saúde, que vocês estejam acompanhando o nosso conteúdo. E hoje a gente vem com mais um assunto em relação à nossa disciplina, a disciplina de língua inglesa. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre nominal groups, grupos nominais. Vocês devem estar pensando, a gente já não falou sobre isso, né? Nós falamos anteriormente sobre as referências pronominais, que é o pronominal reference, que é um conteúdo especificamente voltado para a questão dos pronomes. Como que os pronomes, qual a função que os pronomes desempenham dentro de contextos textuais. Tá? Nesse caso, quando a gente fala de nominal groups, o próprio nome já nos dá alguns indicadores. Então, são várias palavras, um grupo de palavras que assumem função de nomes. E esses nomes muitas vezes remetem a substantivos, mas também a gente pode estar falando de adjetivos ou outros modificadores, ok? Então, vamos lá. Lembrando da questão da interpretação textual, tá? Como é que a gente analisa esses elementos, qual a função que esses elementos exercem na interpretação textual e de que forma que isso vai ajudar vocês lá na provinha do Enem e do vestibular da UEMA, tá bom? Ou qualquer outro processo seletivo que vocês possam vir a participar, tá? Então, os grupos nominais ou os nominal groups são grupos de palavras, como eu já mencionei, formados por um substantivo. E aí, esse substantivo, ele é o núcleo, né? A parte mais importante daquele grupo de palavras. E um ou mais modificadores que podem ser adjetivos ou outros nomes, outros substantivos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vê o termo The United States of America, que é o nome do país, né? É um grupo de palavras, né? É um grupo de palavras que se resumem, que sintetizam o nome de um país, né? São várias palavras, os Estados Unidos da América. Aí, se eu fosse perguntar para você, qual é o núcleo? Né? The United States of America, né? Então, você iria procurar qual é o termo mais importante desse grupo, né? Vamos pensar. No exemplo de baixo, I love that pretty woman song, significa eu amo aquela música Uma Linda Mulher, né? Pretty woman, não vou cantar não. Então, olha só, nesse caso, eu tenho pretty woman song. Qual é a parte mais importante? Qual é o núcleo? Canção. Não é qualquer canção, né? É a canção Uma Linda Mulher. A Pretty Woman é a canção. Então, Pretty Woman, que é um adjetivo e um substantivo, são os modificadores. Não é qualquer canção. É a canção Pretty Woman. Mesma coisa dos Estados Unidos da América. Não é qualquer estado. São os Unidos da América, tá? Então, é uma forma de você analisar qual é o sentido daquele monte de palavras agrupadas, destacando qual é a essencial e quais são os modificadores, qual é o núcleo e quais são os complementares. Tá? E esse conteúdo, os nominal groups, muitas vezes eles explicam por que a gente tem aquele vai e vem do inglês em relação ao português, né? Vocês já perceberam, eu tenho certeza que vocês já comentaram, nas nossas aulas presenciais a gente já falou sobre isso, que muitas vezes o inglês, para você estabelecer uma tradução para o português, você às vezes vai lá na última palavra, traz de volta e faz aquele vai e vem que muitas vezes confunde o estudante na hora de fazer as compreensões, tá? Então, esse conteúdo vai ajudar vocês a entender primeiro por que isso acontece, por que tem essa diferença, e em segundo, como que você lida com ela, tá? Para ajudar a sua compreensão textual. Muito bem. Então, na língua portuguesa, os modificadores, eles apresentam-se depois do núcleo, tá? Então, quando eu quero dar uma característica em língua portuguesa, normalmente eu caracterizo depois de mencionar o que eu estou caracterizando. Apartamento pequeno, escândalos financeiros, casa bonita, mulher feia, homem alto. Então, eu dou a minha característica após o nome, tá? No inglês, porém, isso não acontece. É o inverso, é o contrário. Por isso que a gente tem essas adequações, tá? Essa é a primeira observação. Em inglês, os modificadores sempre vêm antes do substantivo. Então, as palavras que dão característica, elas sempre vêm primeiro, para depois você saber o que você está caracterizando, tá? Ele sempre vem antes do núcleo.
Então, em inglês, apartamento pequeno, small apartment. Escândalos financeiros, financial scandals. Mulher bonita, beautiful woman. Homem alto, tall man. Tá? Então, a gente observa essa diferença nas características, tá bom? Depois nós temos, por isso, geralmente, o núcleo do grupo nominal será a última palavra do mesmo, sendo importante lermos a oração até o fim. Então, em inglês, é muito importante a gente ter essa atenção de sempre observar qual é a última palavra daquele grupo nominal, né? O que está sendo destacado dentro daquele grupo, tá? Então, quando eu tenho The biggest industrial Latin America complex, tá? Então, se eu fosse traduzir isso para o português, como é que eu faria? Eu começo de trás para frente. Complexo, aí eu tenho biggest industrial Latin America. O maior complexo, ou complexo maior industrial da América Latina. Tá? Então, observa que todas as características que eu tenho sobre esse complexo, eles vieram antes do substantivo. Então, tudo isso daqui, ó, biggest industrial Latin America, são modificadores. E a palavra principal, o núcleo, é o complexo, ou complexo. Tá? My new mathematics teacher. Teacher é o núcleo, o professor. Que professor? O novo de matemática. E o meu, né? Meu novo professor de matemática, ok? Three little women. Women é o núcleo, mulheres. Three beautiful, três bonitas, tá? Se eu fosse traduzir literal, que é, né, o nosso instinto, quando você vai procurar algo em inglês e converte para o português de imediato, você vai, três bonitas mulheres. Fez sentido. Só que em português nós diríamos três mulheres bonitas, ok? Então, vamos lá. Percebe-se que a ordem que as palavras são colocadas é determinante para estabelecer possíveis significados diferentes. Vocês devem lembrar do exemplo do chocolate milk, que é o leite achocolatado, ou do milk chocolate, que é o chocolate ao leite. Então, a ordem da palavra determinou o sentido, né, o significado. Do que eu estou falando? Chocolate ao leite e leite achocolatado são duas coisas diferentes. Tá? Então, o que determinou isso foi a posição da palavra. O que vem primeiro é o modificador, o que vem depois é o substantivo ou núcleo. Nesse exemplo, são as mesmas palavras. Tá? Master, control, program. Master, program, control. É a mesma coisa. O que mudou? O núcleo. Tá? Meu núcleo é a última palavra. Então, nesse primeiro, o programa de controle mestre ou o controle de programa mestre. Tá? Então, o que eu tenho? Mesmos termos, ou mesmas palavras, só que a ordem delas vai modificar completamente o sentido. Entretanto, às vezes, o grupo nominal poderá incluir uma preposição, como in, on, at, of, for e etc. Então, são aquelas preposições pequenininhas que a gente usa normalmente para estabelecer a ligação entre os termos, ou para dar ideia de lugar, de tempo, em, a contração, na e no, que é quando você usa junto com o artigo definido, né? O de, que é o ou a. For é para, of é de, tá? Então, são preposições pequenininhas que a gente usa para estabelecer essas relações, tá? Então, quando isso acontecer, ou seja, quando você tiver a preposição presente, o núcleo, né, a parte mais importante daquela sentença, daquele grupo nominal, será a palavra que precede a preposição. Por isso que lá no começo, The United States of America, o núcleo é Estados, né, os Estados Unidos da América, que é a palavra mais importante, tá? E não América, porque a América vem depois da preposição, tá? Ou seja, se tem preposição, o núcleo é o que vem antes da preposição. Se não tem preposição, é a última palavra. Tá? Então, exemplo. The subject of the course. O assunto do curso. The color of his hair. A cor do cabelo dele. The funny picture on the blackboard. Então, aqui eu tenho, no primeiro exemplo,
No primeiro exemplo, a palavra subject, que é o núcleo. No segundo, a palavra cor, né? Não é qualquer cabelo, é a cor do cabelo. E aqui, the funny picture, não é qualquer imagem no quadro negro, é a imagem engraçada. Então, picture também é o núcleo e engraçada é o modificador. Tá? Aqui para a gente ter uma ideia, né, dessa mudança do inglês para o português. Aqui eu tenho alguns acrônimos, né, aquelas siglas que pegam a inicial de cada palavra e forma um termo. Então, IMF é o International Monetary Funds, tá? Que é o... Em português a gente vai colocar FMI. EU é European Union. Então, aqui a gente tem UE em inglês. UNO, United Nations Organizations, que muitas vezes eles só falam UN, que é United Nations, que em português é ONU. Então, se a gente seguir essa lógica de que o grupo nominal, o núcleo, é a última palavra, esse F aqui é fundo. Então, Fundo Monetário Internacional. Tá? Depois aqui, European Union, em português eu começo pelo núcleo, União Europeia. E UNO, que em português fica ONU, Organização das Nações Unidas. Então, a gente percebe que até mesmo nas siglas existe essa mudança, tá? Porque no inglês, o grupo nominal, os modificadores vêm antes do núcleo. Em português, os modificadores vêm normalmente depois do núcleo, tá? Ou da palavra mais importante, tá? Dentro desses grupos nominais, existe uma questão que é muito comum, que são os multiple adjectives, que são os adjetivos múltiplos. Tá? Então, em português, quando eu quero dar várias características, né, eu coloco independente da ordem. Tá? Então, vestido, seda, novo, vermelho. Vestido, novo, vermelho de seda. Né? Vestido, vermelho, novo de seda. Então, eu posso trocar a ordem dessas palavras. Em inglês, quando isso acontece, quando você tem um grupo nominal formado por vários adjetivos, existe um padrão, uma ordem pré-estabelecida de acordo com a norma culta que deve ser seguida. Tá? Isso daqui é uma dor de cabeça para a questão da língua inglesa, porque os falantes, né, de língua estrangeira têm uma dificuldade, justamente porque no caso do português a gente não tem uma ordem pré-estabelecida. Tá? Então, para facilitar, eu vou mostrar para vocês um acrônimo, que são as iniciais dessas palavras, para dar dica para vocês de qual é a ordem do inglês. Tá? Então, sobre a definição. Adjetivos, obviamente, são palavras que caracterizam substantivos, modificam, dão qualidade. Grupos nominais formados por múltiplos adjetivos em inglês devem seguir uma ordem específica, uma sequência específica, como eu já mencionei. Exemplo, ela está usando um vestido de seda novo vermelho e em inglês fica She was wearing a new red silk dress. Tá? Então, a gente vê que em inglês ficou novo vermelho de seda. Tá? Vestido. Uma mesa de madeira bonita, larga e redonda. A beautiful, large, round, wooden table. Tá? Então, por que ficou desse jeito? Por que, por exemplo, beautiful veio primeiro? Por que new veio primeiro? Tá? Então, a ordem, para facilitar a memorização de vocês, é OSASCOMP. OSASCOMP, com MP no final. Tá? Então, é Osasco, o nome da cidade, com MP no final. Tá? OSASCOMP. Mas o que significa OSASCOMP? Né? Então, é esse acrônimo OSASCO mais MP no final. O que ele representa? O que ele significa? Tá aqui o acrônimo OSASCOMP. O O é de opinião, S de tamanho, A, idade, outro S de shape, que é o formato, C vem de color, O, origin, M de material e P de purpose, origem, material e propósito. Então, vamos ver alguns exemplos. Opinião é tudo que é subjetivo. Para mim pode ser, para você não. Tá? Horrible,
funny, difficult, beautiful, ugly, horrível, engraçado, difícil, bonito, feio. Então, tudo isso é subjetivo. Para mim, pode ser horrível, pode ser engraçado, pode ser feio, pode ser bonito, e para você, pode ser o contrário. Tá? Então, aqui, tamanho, grande, little e small, significa pequeno, short, baixo ou curto, e o tall é alto. Tá? Então, são adjetivos que dão ideia de tamanho. Tá? Age é a idade. Novo, velho, adolescente, jovem, são termos que você vai usar conforme a idade, tá? Também existe um pouquinho de subjetividade aqui, tá? Mas existe uma forma de você estar analisando isso de acordo com contextos, tá? Sempre que estiver falando alguma coisa que faz essa referência temporal, aí você vai considerar como idade. Shape é o formato. Round, redondo ou arredondado. Flat é aquilo que é plano, que é chato. Square é o quadrado. Irregular, irregular. Tá? Cor, a gente já sabe. Origem está relacionada à nacionalidade. Tá? Material, do que é feito, aquele objeto, aquela coisa, aquele nome que está sendo caracterizado, aquele substantivo. Então, aqui, wooden é de madeira, paper de papel, metal de metal, plástico de plástico. E o último é o propósito, tá? Então, você está falando de algo com um propósito. Sleeping bag é o saco de dormir, não é qualquer saco, é o de dormir. Computer table é a mesa de computador, não é qualquer mesa, é a mesa específica para esse objeto. Football field é o campo de futebol, então não é qualquer campo, é o de futebol. O propósito dele é servir a esse esporte. Tá? Então, isso seriam os propósitos, ok? E para a gente ver alguns exemplos, eu coloquei aqui em português. Uma mulher alta, jovem e interessante. Pequenos olhos azuis arredondados. Uma boa, nova, vermelha, bolsa plástica de dormir. Tá? Ou saco plástico de dormir. Tá? Então, nesse contexto, o que eu tenho? Exemplos em português, e você observa, como eu falei, que os núcleos, eles variam de posição, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, mulher, tá mais no começo da frase. Olhos já vem depois de um adjetivo, que é o pequenos. E aqui, a bolsa, né, o saco de dormir, é a outra questão, é o outro núcleo, tá? É dele que você está falando, ou dela que você está falando, tá? Então, em inglês, eu vou seguir aquela ordem. Interesting, interessante, é uma opinião. Para mim, aquela pessoa é interessante. Alta, está falando do tamanho. Jovem, da idade. Tá? Então, por isso que eu segui essa ordem. Não tem nada de opinião? Aí você vai para o próximo. Tamanho. Não tem tamanho também? Você vai para o próximo. Idade. Não fala idade? Cor. E assim por diante para fazer essa organização. Tá? Então, pequenos olhos azuis arredondados, em inglês fica small round blue eyes. Tamanho, formato e cor. Tá? Uma boa, nova, vermelha, bolsa plástica de dormir, ou saco plástico de dormir. Então, primeiro, opinião, nice, boa, legal. Né? Tamanho, grande. Idade, nova. Do que é a cor? Red, que é a vermelha. Do que é feita? Né? De plástico. Né? E qual é o propósito? Sleeping bag. Tá? Que além de ser o propósito, é também o núcleo, é também o substantivo. Ok? É um pouquinho de embaralhar a cabeça, mas é justamente um daqueles aspectos que dificulta a aprendizagem do aluno em língua estrangeira. É muito comum o aluno, quando faz lá, vamos relembrar ensino fundamental, ensino médio, por exemplo, que talvez vocês tiveram professores que pediam para que vocês fizessem tradução literal. E isso quebrava a cabeça, porque aí você ia traduzir alguma coisa e você colocava a literal, palavra por palavra. Tá? E é importante que a gente use a cabeça para contextualizar, para perceber que existem essas particularidades entre as línguas diferentes. Tá? No inglês tem essa ordem, modificadores vêm antes, núcleo vem depois.
Se tiver preposição, já não é a mesma coisa, tá? E no português nós temos também as nossas especificidades, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Na próxima semana eu vou colocar um exercício para a gente poder praticar esse aspecto de interpretação textual, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem, bye, bye!